Bem, o tema de hoje é edificação. Por isso que nós fizemos esse exercício de nos edificarmos mutuamente através da Bíblia, do exercício da leitura e do compartilhamento da Bíblia. É assim que a gente cresce, é assim que a gente alimenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir da Bíblia. Você pode fazer muita coisa na sua vida devocional, mas se você não for para a Bíblia, se não for para a palavra de Deus, para a revelação dada por Ele, você vai ter muito pouco desenvolvimento, crescimento, maturidade. E a Bíblia é a palavra de Deus, fonte de sabedoria de Deus, é através dela que a gente julga, que a gente avalia todas as situações que estão ao nosso lado, a cultura, o pensamento da nossa sociedade, as influências que estão sobre nós, e é pela Bíblia que você adquire sabedoria também para viver. Então, hoje o tema é edificação, porque edificação é uma parte importante das nossas reuniões, do nosso central em casa, das nossas reuniões nos lares. E é importante que cada líder, cada membro, e agora essa semana a gente está voltando às atividades da nossa reunião nos lares, é importante que você se prepare, vá para a reunião querendo edificar as outras pessoas. A reunião não é um fala e os outros ouvem, mas todos compartilham baseados na palavra de Deus. Então, eu convido você se você não está porventura envolvido em algum central em casa, hoje é o último dia que você pode pedir ajuda. Se você quer hospedar um central em casa, também você pode procurar e receber no seu lar essa bênção que é essa reunião de edificação mútua. Mas eu quero pegar essa palavra edificação e ampliar um pouco, para compartilhar a Bíblia com vocês hoje à noite. Eu quero falar então, mais do que apenas a edificação mútua, eu quero falar sobre o ministério profético da igreja. Ministério profético da igreja, esse é o tema, que ele é maior, ele engloba, ele abarca também esse significado da edificação mútua. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em alguns versículos, tá bom? O primeiro versículo que nós vamos abrir é o versículo de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Essa é a base para qualquer ação, qualquer trabalho, qualquer intenção de edificar alguém, da gente ser um instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Colossenses 3, versículo 16. Leia aí comigo na sua Bíblia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Você pode ler comigo até aí, agora começando de novo do início do versículo 16, vamos lá? Juntos. Habite ricamente, ensinem com toda a sabedoria. Até aí tá bom. Habite ricamente. Não há nenhuma chance de você ser usado por Deus na vida de alguém para edificar essa pessoa se você não tiver versículos da Bíblia, textos da Bíblia, guardados, ricamente guardados na sua mente, na sua alma. Se eu te perguntasse mais ou menos quantos versículos da Bíblia você sabe de cor, de coração, está aqui, ó, registrado. E se alguém precisar que você fale a palavra de Deus, que você profetize a palavra de Deus, que você edifique com a palavra de Deus, você vai saber falar. Mais ou menos quanto? Seja sincero com você mesmo.
Pode ser que haja pessoas aqui que não sabem mais do que 3 versículos. Como é que você pode ser usado por Deus? Como que você pode impactar alguém a hora que essa pessoa falar de uma dificuldade, se não há a habitação rica da palavra de Deus na sua alma, na sua mente, no seu coração? Mas não é aquela palavra de Deus que simplesmente você memorizou porque você tem uma boa memória, mas é uma palavra de Deus que falou com você, como nós exercitamos agora rapidamente aqui. Falou com você, marcou você, te deu uma experiência com a palavra de Deus no passado, antes. E agora você pode transmitir, você pode ser usado por Deus para compartilhar com alguém. Isso é habitar ricamente a palavra de Deus. Não é porque simplesmente memorizamos na escola dominical, quando éramos crianças, ou coisa assim, ou porque a gente gosta de um versículo, não é isso. Mas é algo que veio como um maná, como uma comida, um alimento, uma palavra de Deus direta ao seu coração, uma espada que entrou na sua alma e transformou a nossa maneira de pensar e viver. Essa é a palavra que edifica a vida de alguém. Talvez para algumas pessoas que estão aqui, o que eu vou falar um pouco hoje não vai fazer sentido, porque se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não é um discípulo de Jesus e ama esta palavra e lê esta palavra, talvez isso não vai fazer sentido, mas eu peço a sua atenção, peço que você se preserve da desatenção, porque Deus vai falar ao seu coração também nesta noite, e a palavra dele vai transformar, se você permitir também, a sua vida. Deixa eu dizer para você a respeito deste ministério profético da igreja, o que significa exatamente isto. Quero pedir que você abra a Bíblia novamente agora em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Jesus, enquanto você está abrindo, ele teve vários ministérios. Se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus foi e realizou ações em várias áreas. Ele foi o iniciador do cristianismo. Ele foi um profeta que convocou, que chamou a atenção, que exortou, que animou os discípulos e os seus seguidores. Mas ele foi também alguém que apacentou, foi um pastor que cuidou das pessoas, que ajudou as pessoas que estavam fragilizadas. Ele fez várias coisas. E quando ele subiu aos céus, no envio do Espírito Santo, ele distribuiu os seus dons, as suas capacitações divinas. É como se ele tivesse se distribuído no meio da igreja. Pense nisso. Como se ele tivesse pego uma enorme caixa de ferramentas. Enorme, gigante, com todo tipo de ferramentas. Ou se ele tivesse aberto uma enorme despensa de uma cozinha e pego todos os utensílios que uma mulher, um homem pode usar numa cozinha. E ele então lançou sobre a igreja todas essas ferramentas e aparelhos e instrumentos, para cada um ter parte dele, através do Espírito Santo, para edificar, para construir, para continuar a obra dele. Você compreende isso? Diga amém. Isso é dom espiritual. É uma maneira simples de dizer o que é um dom do Espírito Santo. Na verdade, é um dom de Jesus. É uma dádiva, um presente de Jesus. Agora, Paulo, ele dividiu esses dons em 5. Leia comigo quais são eles. Ao ler, fale as 5 palavras que estão aí na sua Bíblia, em frente aos seus olhos, ou no texto aqui na tela. Qual é o primeiro ministério, qual é o primeiro dom que o apóstolo Paulo menciona, dado por Jesus? Olha o que ele diz: e ele designou, tá certo? É o que eu disse agora há pouco. Vamos lá então, qual o primeiro? Apóstolo. Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto?
mestres. Depois o apóstolo Paulo, em outras cartas, 1 Coríntios, Romanos, ele vai elaborar, ele vai destrinchar esses dons, esses ministérios, em outros dons que a gente poderia dizer estão debaixo de um guarda-chuva desses 5. Eu vou mencionar alguma coisa daqui a pouquinho para você compreender um pouquinho mais. Então, deixa eu pegar com você agora apenas o segundo. O segundo aí da lista é profeta, certo? Primeiro apóstolo, segundo profeta. Então, o tema de hoje, você pode repetir comigo, o ministério profético da igreja. Vamos falar juntos? O ministério profético da igreja. Então, nós estamos no segundo dom, ministério alistado aqui por Paulo, profeta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala em profecia ou o ministério profético, normalmente, num desvio de compreensão, a gente pensa em saber o futuro, não é verdade? Que profecia ou profetas são aquelas pessoas, homens, mulheres, que quando vão orar por alguém, elas descobrem, elas falam o que vai acontecer, o que não deve fazer, a decisão que não deve tomar, estas coisas de revelação. Mas isso é como se você fosse, naquela história, não é? Descrever um elefante, dizendo que elefante é apenas uma tromba. Você está reduzindo, é um reducionismo do significado da palavra profeta ou profecia. O que é profecia, então, na Bíblia? Os profetas da Bíblia anunciavam o Messias. A primeira coisa que o profeta faz, ele proclama Jesus, ele fala de Jesus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que foi João Batista, ele anunciou Jesus, ele falou de Jesus, ele proclamou Jesus. O profeta também repreendia o povo, ele chamava a atenção do povo, ele exortava as pessoas. Ele dizia, não é esse o caminho, voltem-se para o Senhor, se arrependam. Então é uma palavra de exortação, às vezes dura de ouvir nos ouvidos. Mas eles também, às vezes, revelavam o futuro. Mas essa revelação do futuro, muito mais do que falar um detalhe da vida, às vezes acontecia isso, às vezes acontecia, era revelar o juízo de Deus. Quando os profetas revelavam, especialmente na história de Israel, eles anunciavam que Deus ia punir o povo e davam as razões pelas quais seriam punidos. O próprio Jesus usou esse ministério, quando ele entra em Jerusalém, ele chora pela cidade, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você não sabe quem é que está chegando, porque se você soubesse que aquele que está chegando é como uma galinha que gostaria de juntar os seus pintinhos, seus filhotes em volta das suas asas, mas haverá dia, e aí ele lança uma profecia de condenação, de juízo e de aviso, que esta cidade será destruída, porque ela mata os seus profetas. Isso aconteceu, mais ou menos 40 anos depois que Jesus disse essas palavras. Então a profecia, amados irmãos, ela é tomar a revelação conhecida de Deus e torná-la facilitada, torná-la compreensível aos ouvidos, aos olhos daqueles que ouvem. O que nós fizemos aqui agora há pouco, eu estava aqui conversando com a Mariútica e o Roberto, foi uma palavra profética, simples, é verdade, rápida, porque nós tomamos estes versículos que nos foram dados e dissemos para a pessoa, olha, isto falou o meu coração. Agora, se você quiser ir um pouquinho adiante e exercitar um ministério profético ainda mais acurado, você pode tomar esse versículo, guardá-lo, habitar esse versículo ricamente em seu coração, e um dia você vai, amanhã, quem sabe, dizer a alguém,
Deus tem uma palavra para você, meu amigo, minha amiga, porque a palavra de Deus diz, e eu poderia dizer o meu versículo: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Esse foi o meu versículo. E você poderia declarar esse versículo, porque haverá um momento em que alguém vai falar sobre desesperança, sobre estar orando e não ter resposta. E aí você toma o versículo que você ganhou hoje, como o meu, por exemplo, e eu daria uma palavra profética para alguém. Porque profecia é, em suma, em resumo, proclamar a vontade de Deus, o propósito de Deus para o coração de uma determinada pessoa que vem a nós. Talvez aqui muitos já tiveram esta experiência de ser uma voz profética. Talvez você nem chamou isso de profecia, mas eu quero dizer que isto é palavra profética, porque palavra profética é apontar para Jesus e o propósito de Deus na vida de alguém, de uma família. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Deixa eu dizer que há um lugar reservado na Bíblia e na história da igreja para a profecia pública, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou dar um exemplo. Quando o povo voltou da Babilônia, da escravidão dos 70 anos, eles estavam restaurando os muros e o templo. E num dado momento, no livro de Neemias, descreve que Esdras recebeu nas mãos o livro da lei, os textos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E prepararam para ele uma plataforma. E ele subiu nessa plataforma e ele começou a ler, simplesmente ler aquilo que havia sido dado como lei para a nação de Israel. E Deus derramou um espírito de arrependimento ao lerem, ao ouvirem. E a fé começou a brotar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eles começaram a chorar e se arrepender e confessar os seus pecados e compreender que aquela escravidão de 70 anos tinha sido devido a esse abandono da palavra de Deus. Essa foi uma profecia pública. Se você pega Jesus também fazia isso, fez isso muitas vezes. O Sermão da Montanha diz em Mateus capítulo 5 que Jesus subiu a um monte. Não pense numa montanha de 1000 metros de altura, numa montanha, um morrinho, talvez perto da praia, no Mar da Galileia, para se tornar audível. E ele então profetiza, ele ensina, ele corrige, ele interpreta o Antigo Testamento para aqueles corações que estavam ouvindo. Jesus profetizou, ele foi um profeta que anunciou o propósito do Pai para aquelas pessoas. Então há um lugar que a gente precisa guardar. E eu sou muito grato a Deus por ter uma igreja, fazer parte de uma igreja, né? Eu não tenho igreja, eu só faço parte da igreja, como esta, que tenta preservar, que quer preservar, que valoriza a profecia pública. Por isso, cuidado quando você ouve profetas aí na internet, porque tem um monte que se intitula apóstolo, profeta. Parece que esses dois nomes atraem mais, pelo místico, pelo sobrenatural. Se você ouve, às vezes, alguém falando, olha, tem um pastor, um evangelista, está dentro dos 5. Não tem tanto peso quanto um apóstolo e um profeta, não é? Cuidado, julgue as profecias que são dadas. Essa é a tarefa de todo discípulo de Jesus, julgar a profecia. Mas há um lugar em que a palavra de Deus é lançada como numa terra, e eu espero que o seu coração seja boa terra hoje, amém? Agora, há um lugar para a profecia particular, que é a profecia da edificação mútua, do crescimento mútuo. Onde é que está isso
na Bíblia. Veja comigo o texto de volta de Colossenses. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se puder ter na tela novamente Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora tem dois verbos na sequência. Quais são eles? Olhe para a Bíblia lá. Dois verbos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e façam o quê? Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Agora eu convido você a abrir um outro texto, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Você vai ver que esses verbos, ensinem e aconselhem, eles se repetem. 1 Coríntios capítulo 14, nos primeiros versículos que estão aí. O apóstolo Paulo está dando mais detalhes sobre a profecia. Eu quero falar agora sobre, basicamente, 3 dons do Espírito Santo que estão debaixo do ministério da profecia. Deixa eu tornar isso claro lendo o texto para vocês. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 e 14, ele fala sobre dons do Espírito. O 13 que está no meio, ele fala sobre o amor, que liga todas as coisas, todos os ministérios, que dá valor para todas as pessoas. Aí, quando ele começa o 14, ele vai pormenorizar o dom da profecia. Olha o que diz aí. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Deixa eu parar aqui, para um pouquinho, olhe para mim. Busque com dedicação os dons espirituais. Querido irmão e irmã, se você não sabe ainda, depois de 2 anos, 10 anos, 20 anos de conversão, qual é o seu dom? Eu digo a você, tem alguma coisa errada, que precisa ser suprida. Você precisa conhecer os dons. Pegue os textos de Romanos 12, de Coríntios 12, de Efésios 4 e vai, procure ajuda. Se você quiser a minha ajuda, eu posso te ajudar nisso, mas você precisa conhecer os dons, as ferramentas, como eu disse, que Deus jogou na sua mão. Porque é com esta ferramenta, é com este dom que você vai ser responsável por edificar o corpo de Cristo. Então busquem com dedicação os dons espirituais, mas aqui ele dá um destaque. Leia comigo o finalzinho do versículo. O que ele diz? Principalmente o quê? Principalmente o dom de profecia. Por que isso? Porque o dom de profecia é usar a Bíblia na vida das pessoas, é aplicar a palavra de Deus. Veja o que ele diz. Pois quem fala em língua, e aqui ele vai estabelecer um paralelo entre esses dons preciosos da Bíblia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, a não ser que tenha uma interpretação. Isso ele vai explicar em outro versículo. E em espírito fala mistérios. Leia comigo 3 agora. Leia em voz alta aqui, está na tela também. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. 3 verbos. Você consola, você edifica e você encoraja as pessoas. Essa é profecia. Você anima, você empurra a pessoa e diz, vamos para frente. Deus está com você, olha a palavra de Deus que diz para o seu coração. Você manda uma mensagem, você telefona para alguém e você é usado pelo Espírito Santo para ensinar, para encorajar, para animar a pessoa, para dar um sopro de vida do Espírito Santo sobre a vida desta pessoa. Versículo 4.
Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza faz o quê? Edifica a igreja. Quando você está na reunião, numa reunião de oração, ou na reunião do Central em casa, em qualquer ministério, e você declara a palavra de Deus, irmãos, está ricamente, está queimando aqui dentro, está aqui no seu coração como uma experiência de vida, você edifica a fé que aquela pessoa precisa. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Eu vou dizer isso para você. Eu gostaria que todos aqui falassem em línguas. Eu oro em línguas, mas eu gostaria que você tivesse essa experiência. Se o Espírito Santo quiser distribuir isso a você, é com Ele. O meu desejo é que você tenha, aliás, não apenas o ministério ou o dom de línguas, mas você tenha muitos dons e você vá agregando, porque o objetivo de Deus é fazer a gente crescer nos dons espirituais. Porque se o nosso objetivo é ser como Cristo, Jesus tinha todos os dons, não faltava nada a Ele. Mas como nós não temos todos os dons, Ele lança sobre a igreja, para que na igreja a gente se complete. Amém? Essa é a igreja de Jesus, é a família de Deus que completa uns aos outros. Então a profecia, em resumo, é você lançar sobre alguém uma palavra certa dada por Deus. Mas não é repetição vazia, não é, como a gente diz, papagaiada. Não é isso. Simplesmente falar um versículo. Mas é você, enquanto ouve um problema, você está ouvindo alguém compartilhar um problema dela, da família, o que quer que seja. Você está orando aqui, Senhor, me dá uma palavra para eu dar para essa pessoa. Traz a minha memória, mas você não vai trazer nada à sua memória se você não tiver arquivado nas suas memórias interiores. Traz a minha memória, Espírito Santo, me ajuda a declarar uma palavra para essa pessoa. Peço que você abra agora, em 1 Coríntios, é uma página para trás, capítulo 12 agora, versículo 8. Aqui eu quero descer em mais dois dons, ligados à profecia. Quero que você leia comigo, por favor, em voz alta, vamos ler juntos, esses dois dons que aparecem neste versículo 8 de 1 Coríntios 12. Vamos ler juntos? É dada palavra de a outro. Quais são os dois dons que aparecem aqui? Palavra de sabedoria e o outro, palavra de conhecimento. Vamos ver um pouquinho a diferença entre eles. Se a gente sabe que a sabedoria, aliás, nós já lemos isso em Colossenses 3,16, a sabedoria é contida na palavra de Deus, a sabedoria para você viver a sua vida, para você ser marido, para você ser filho, honrar a Deus no seu casamento, na sua vida profissional, na sua sexualidade, no seu namoro. A sabedoria vem de Deus. Então, palavra de sabedoria é uma palavra extraída da Bíblia para ajudar a pessoa a compreender algum aspecto da sua vida, endireitar o seu caminho, pôr de volta na obediência do Senhor. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está conversando com alguém, um amigo seu, que confia em você, e essa pessoa está falando sobre uma aliança, qualquer que seja ela, pode ser profissional, pode ser relacional, emocional, pode ser conjugal, que ela está para fazer uma aliança, ou começar uma aliança, através do namoro, por exemplo, com uma pessoa que não crê em Deus, não crê em Jesus, não confessa Cristo, e essa pessoa é discípula de Jesus, e ela diz, olha, eu estou gostando muito dessa pessoa, ou tem uma porta aberta para um negócio aqui que eu posso ganhar muito bem, vai ser uma bênção na minha vida. E aí ela pede a sua opinião.
e você busca de Deus uma palavra de sabedoria para dar para essa pessoa. E aí você vai lembrar-se que um dia você leu 2 Coríntios capítulo 6, que diz assim: não se coloque debaixo de um jugo desigual. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão pode haver entre o crente e o ímpio, o descrente? Isso não significa que aquela pessoa é moralmente reprovável. Não significa que ela não tem uma boa formação familiar. Não significa que aquela pessoa necessariamente vai levar você para a destruição. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela está dizendo: alie-se debaixo do mesmo jugo. Você sabe o que é jugo, né? Jugo é aquele pedaço de madeira que antigamente usava-se para unir animais, 2 cavalos ou 2 bois que carregavam uma carroça. Muita gente não sabe, não tem nem a mínima ideia do que é isso. Mas é isso. Então você não podia nunca colocar um boi muito alto perto do lado de um, para ser parceiro de um muito baixo, e vice-versa. Porque não dá para estabelecer parceria entre diferentes no aspecto da relação com Deus. Volta para a história agora. Você está ouvindo a história dessa pessoa. Essa pessoa está pedindo para você orar por ela. E Deus traz a você essa palavra. É uma palavra dura de dizer, porque isso pode trazer a pessoa a uma convicção de que ela não deve fazer aquilo, né? E você diz assim para ela: olha, eu quero dar uma palavra para você, com todo o amor e cuidado que eu tenho por você. Amo você. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia diz isso. E eu quero orar por você, eu quero pedir que você ore por isso. Você entende? Você não é juiz da pessoa. Não é você que vai mudar a situação. Você não vai ameaçar a pessoa. Você não vai usar de manipulação na vida da pessoa. Nós já tivemos isso, Jane e eu, na vida da nossa família. Há situações que pais não podem querer controlar os filhos, mas eles podem dar uma palavra de sabedoria para o filho. Você, pai, precisa ter palavra de sabedoria. Você, mãe, precisa ter palavra de sabedoria para os seus filhos. Podem ser pequenos, eles vão receber, e ensine-os a reagir a essa palavra de sabedoria. Isso é profecia, amados irmãos. Agora, o que é palavra de conhecimento? Conhecimento. Conhecimento não é aquilo que a gente adquire lendo a Bíblia. Isso é sabedoria. O que é palavra de conhecimento? E aí a gente vai buscar na Bíblia exemplos de palavra de conhecimento. Vamos trocar a palavra conhecimento por revelação. Palavra de revelação. O livro de Atos, e também na vida de Jesus, várias vezes tem palavra de conhecimento. Por exemplo, na história de Atos há um homem chamado Ágabo. Já ouviu falar nesse nome? Ágabo. Atos capítulo 11, depois vai para Atos capítulo 18 também. E Ágabo, um dia ele se encontrou com os líderes da igreja de Jerusalém, da Judéia. E ele disse assim, ele não era líder da igreja, mas ele era um profeta. Ele disse assim: preparem-se, porque haverá grande fome por toda a terra. E aí então a igreja começou a se preparar. Ai, que chuva abençoada. É chuva isso? Oh, benção. Do lado de cá nem precisa se preocupar porque tem telhado. Mas do lado de cá precisa fechar a janela talvez, né? Que bênção. O Ágabo disse para aqueles homens líderes da igreja: preparem-se porque haverá fome.
E aí então eles se prepararam, as igrejas se fortaleceram, e houve fome mesmo, depois de 10 anos houve uma fome, menos de 10 anos houve uma fome terrível, sobre todo o Império Romano. E a igreja, como nunca havia acontecido, demonstrou presença de Jesus quando tinha como suprir a necessidade dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Porque um homem teve uma palavra de conhecimento. Esse mesmo homem, anos depois, ele estava numa reunião e Paulo estava presente. E aí então, Deus deu a ele uma outra palavra de conhecimento. Só essas duas que estão narradas na Bíblia, pode ser que tenha tido outras. Ele pegou um cinto, conhece a história? Ele pegou um cinto que estava ali. Ele amarrou sobre os seus braços, suas mãos, apertou e disse: isso vai acontecer com o dono deste cinto. Lá não fala se ele sabia quem era. Quem era o dono do cinto, você sabe? Paulo. Por que Ágabo fez aquilo? Porque Deus deu a ele uma revelação. Uma revelação. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na minha vida, no meu ministério, na minha vida como crente. Quando Deus usa a vida de uma pessoa para trazer um conhecimento. E por que Ele faz isso na vida de um e não faz na vida do outro? Boa pergunta para perguntar no céu. Não é verdade? Porque dons do Espírito Santo, como palavra de conhecimento, são dados para edificar. Se Deus quer edificar você e ainda não vai edificar dando revelação para o outro, os dois precisam ficar firmes na fé. Os dois precisam crer no poder e no amor de Deus. Então veja, são 3 dons que estão debaixo do ministério profético. A palavra de profecia, o uso da Bíblia. A palavra de sabedoria, um versículo que entra como uma espada, uma revelação, uma declaração que você precisa obedecer. Obedeça esse versículo da palavra, meu querido. E palavra de conhecimento, a revelação de algum fato, algum evento importante na vida de alguém. Vamos concluir. Deixa eu dizer a você que profecia é coisa simples. Talvez você tenha pensado até agora, nossa, o negócio é complicado, para eu ser usado por Deus nessa área, eu preciso assim ter muito conhecimento da Bíblia. Não é verdade. Vou dar um exemplo a você. Você quer abrir num texto, eu não vou ler todo, só vou indicar para você o texto de Lucas, abra aí em Lucas capítulo 1. Lucas é o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, a gente estava lendo em casa, hoje nós começamos a ler Lucas, a Jane e eu no café da manhã. E essa história veio a calhar, não é? Como se Deus estivesse usando esse versículo para eu trazer para você, dando a lembrança desse versículo, do contrário eu não, provavelmente não lembraria. A história de João Batista. Zacarias e sua esposa Isabel, foi a eles anunciado que teriam um filho. Você conhece a história, eles já eram de idade e tal. E aí quando Zacarias recebe a notícia, o que acontece com ele? Ele perde a fala. Ele não fala. E durante os meses da gravidez da sua esposa, ele não fala. Aí o filho nasce e tinha sido dada a ordem para eles darem o nome do filho de João. E o dia da celebração do nome é o dia da circuncisão. 8 dias depois do nascimento. João Batista é levado como um bebê para ser circuncidado. Aí quem está recebendo João Batista quer homenagear o pai, já coitado, o pai é velho, o pai não fala, vamos dar o nome do pai para o menino? A mãe abre os braços de não, o filho vai chamar João. Mas eles inconformados com a autoridade da mulher, quem sabe, né? Querem ouvir o pai. Então dão para ele uma tábua
e um carvão, alguma coisa assim para ele escrever. E ele escreve que nome? Escreve o nome de João. Quando ele termina de escrever o nome João, a língua destrava novamente. Aí ele começa a profetizar. Agora chega no versículo que eu quero ler com você, só um versículo. Veja lá no versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio do quê? Do Espírito Santo e fez o quê? Profetizou. Ele começou a falar. Mas se você vai ler isso aqui depois, marca na sua Bíblia, leia depois, você vai ver o que é profecia. Essa profecia de João Batista é como que uma palavra de louvor. Ele começa dizendo, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, e aí ele vai descrevendo a bondade de Deus, ele vai abençoando as gerações, vai abençoando seu filho. É uma coisa fácil, é simples, é como se você declarasse uma bênção na vida de alguém. Você vai orar por um bebê, por uma pessoa que está fazendo aniversário, e você proclama a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa, você está profetizando, amém, irmãos? Não é simples? É simples, você louva ao Senhor. Basicamente tem dois conteúdos nessa fala de Zacarias, que vai até o final do capítulo: louvor e bênção, declaração de bênção. Que coisa extraordinária, que coisa. Profetiza na vida do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu marido, das pessoas com quem você trabalha, do seu líder lá na empresa, ou do seu liderado. Começa a abençoar essa pessoa, declara. Se ela tiver abertura para ouvir você, chama ela perto e começa a declarar a bênção do Senhor, profetizando. A igreja tem um ministério profético, porque isso vai gerar fé, isso vai atrair atenção. Que linguagem é essa? Que palavra é essa? Mas o que acontece? O sujeito chega para você na segunda-feira e diz, rapaz, só tem notícia ruim no noticiário hoje, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa vida, a inflação, e o dólar, e o câmbio, e isso e aquilo. E aí o crente, que podia ser uma voz profética, fala o quê? Rapaz, o negócio está feio mesmo, viu? Uma voz do inferno isso aí, irmãos. Isso é uma voz da carne, isso é uma voz da cultura. A gente tem que erguer a voz da palavra, da bênção, da declaração de fé, da declaração de cura. A pessoa chega para você e compartilha uma enfermidade, você diz, nossa, o meu primo teve a mesma coisa. Para que serve isso? E aí os dois homens se encontram e diz, cara, seu time levou uma esse final de semana, hein, meu? Caramba, foi, ó. Coisas tão banais, tão superficiais, que enchem a nossa boca, e o pior, enchem o ouvido das pessoas. Enchem o ouvido das pessoas, desse tipo de coisa. E quando eu falo para você, eu falo para mim também. Nós precisamos abrir a nossa boca em voz de profecia, em voz de profecia. Agora, o que impede a gente? É porque a gente não tem a palavra habitando em nós. Esse é o problema. O que habita em nós são as notícias, a falação, a fofoca, aquilo que todo mundo fala. A gente se amolda, a gente se acultura, a gente se parece, a gente se transforma naquele meio que nós estamos vivendo. Aí o homem vem lá em casa e diz, não, essa aqui é a minha varoa que ora por nós. Que fraqueza. Quando eu e você devíamos erguer a nossa voz e profetizar sobre a nossa casa. Sobre a nossa casa. Mas não é simplesmente dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É de fato orar e clamar e buscar a Deus para que isso aconteça na nossa geração, na nossa vida. Uma igreja profética. É complicado ou não? Não é complicado, né?
quero chamar você para ser uma pessoa profética, uma pessoa que abre a sua boca. E olha, quanto mais, eu vou dizer para concluir, isso aqui é que nem exercício físico, é que nem caminhar, é que nem correr. Quanto mais você faz, mais gostoso fica. Amém? Quanto menos você faz, mais parece estranho quando alguém faz isso perto de você. Parece que soa como uma coisa distante da nossa vida. Tome o seu lugar de profeta de Deus, de profetisa do Senhor. Leve a palavra de Deus para todo lugar que você for. Declare a palavra de Deus, a verdade de Cristo que transforma a vida. Ela tem poder para penetrar no coração de uma criança, de um adulto, de um idoso, de uma pessoa que está à beira da morte. Ela tem poder para gerar fé, para converter esta pessoa. Sempre haverá possibilidade desta pessoa ser transformada pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça.